assim, o Joker Índio, ele é turismólogo, ele é poeta, ele é um artista de rua, ele é um cara que tem aí um trabalho teatral com a videoarte, entre outras várias coisas. Então, apresento a vocês aqui o Alexandre Washington, também conhecido como Joker Índio, o poeta de todas as ruas. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Carmel, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, para a gente conversar, para a gente falar um pouco, né, sobre literatura, sobre turismo, sobre cultura, música, sobre Belém, sobre história e outras coisas que fazem parte do nosso universo, como artista, como acadêmico, como uma pessoa que nasceu aqui na cidade de Belém. Certo, então a primeira pergunta é uma pergunta um tanto quanto inquietante, porque quem é e por que Joker Índio? Então, desde quando eu era menino na escola, pelos traços indígenas, né? Acho que uma garotada dos meus colegas me chamavam de índio, né? E isso foi passando também para outros grupos, que eu fui crescendo novas amizades. E quando eu comecei a escrever poemas, né? Aí eu decidi adotar o Joker, né? Que seria o índio palhaço, o índio coringa, né? E o coringa é uma espécie de arquétipo muito interessante, né? Sim. É um arquétipo que tem a graça, tem a dúvida, tem o caos, tem a alegria, tem todos esses aspectos que fazem parte também da minha vida, da minha personalidade e também do meu trabalho cultural. Certo. Joker Índio, então, o poeta de todas as ruas. O poeta de todas as ruas. Alguns falam assim que é o poeta de todas as balas. Então, aí, só por esse conceito aí de ser o poeta de todas as balas também, você já vê que o índio ele é uma figura, assim, muito underground, muito urbana. E aí, o que eu gostaria de saber aqui, né, do Joker Índio, é qual é a influência para a arte dele? Qual é a influência para a sua arte? Então, o meu trabalho artístico ele deu origem no movimento punk dos anos 90. Né? Em 1991 eu conheci os anarcopunks, né? E eles, naquele momento, eles me deram um zine, né? Um fanzine, né? Que é uma revistinha artesanal, que falava sobre anarquismo, falava sobre punk, falava sobre literatura, falava sobre música, né? E outras coisas. Né? E aquilo lá me envolveu de uma tal maneira que me tornei, depois de 2 anos, anarcopunk, né? Porque naquela época você não decidia ser eu sou punk. A própria galera, tipo assim, via assim, o seu crescimento, o seu envolvimento com o movimento, né, para poder se dizer punk. Então eu sou punk depois de 2 anos. E dentro do punk tem essa questão da arte, né? O punk tem uma ligação muito forte. A arte ela é subversão. Né? Uma arte subversiva, né? E eu comecei, uma das características também do movimento anarcopunk, né? O movimento punk, é o autodidatismo. E isso fez com que eu lesse sobre várias coisas, sobre religião, sobre política, sobre história, sobre geografia, sobre literatura, tudo que eu pudesse me informar, né, para a gente poder ter uma visão crítica da sociedade, do mundo. E isso eu fiz graças a essa característica do movimento punk, que é o autodidatismo. Né? Muito bom. E dentro disso eu me deparei com algumas poesias de alguns punks, né, que vinham zines de vários lugares do país, algumas poesias. E eu me apaixonei pela poesia. Aí depois de muitos anos, em 2001, quando eu estive em Porto Alegre na Farsa Social Mundial, no Fórum Social Mundial, no Fórum Social Mundial eu conheci um rapaz, um punk chamado Floyd, né?
O Freud era do estado de São Paulo e ele vendia os papéis com a poesia dele. Era uma metade de uma folha de A4 com várias imagens e em cima, né, o texto datilografado, então escrito à mão. E aí eu li o poema dele e fiquei já apaixonado pela poesia dele, né, né, que era muito forte, né? Tinha uma crítica à sociedade, tinha uma reflexão existencial, né? E eu me envolvi nisso. E aí, nessa época, eu tinha um canudo, né? Com pulseirinhas, daí eu vendia pulseirinhas, eu tinha até aprendido a fazer pulseirinhas, até com os punks daqui de Belém, que na época foi a Ruth e o... Rodoviário? Não. Foi a Ruth e o outro companheiro dela. Eles foram? Esqueci o nome do companheiro dela. Eles faziam artesanato e eu pedi para eles me ensinarem. Eles me ensinaram e isso me serviu por alguns anos para sobrevivência. Né? Só que eu não queria mais trabalhar mais com pulseirinhas, e aí eu comecei a fazer. Eu fiz um poema toscão, fiz minha poesia e comecei a vender. Aí foi crescendo, foi se desenvolvendo o trabalho, e depois eu fiz um livretinho chamado As Faces da Poesia. Quando foi em 2008, 2007 eu fiz um CD, 2 CDs, né? Tudo artesanal, lógico, né? Toscão, foi As Vozes da Poesia, e por último foi um DVD também, elaborado de uma maneira do Faça Você Mesmo, né? E foi as imagens da poesia, onde eu declamo, né, de uma maneira performática. Então, o meu envolvimento com a arte foi a partir do movimento anarcopunk. Bom, para você que está acompanhando a gente, um grande abraço a todo mundo aí. Uma notinha aqui de esclarecimento nesse mundo tão tecnológico que a gente vive hoje. É importante colocar vocês que fanzine, era nada mais, nada menos que uma revista artesanal, que a gente mesmo fazia. Ou seja, tu colocava lá, hoje tem as redes sociais, né? A nossa troca de informação era através do fanzine, onde a gente fazia a nossa própria revista artesanal, que a gente levava e xerocava, ou vendia simbolicamente, ou trocava com o pessoal de outros estados, aqui quem fazia a produção de zine na cidade. Eu cheguei a fazer um zine só, que o meu era o Labirinto da Agonia, um zine muito podrão, e que eu até penso em refazer ele, não sei, na verdade eu penso em tanta coisa. Então o fanzine, ele era uma revista artesanal onde tu colocava a tua própria ideia. E o Índio, ele fazia as poesias dele em forma de zine. E eu lembro muito bem do que ele citou, que eu cheguei a escutar e ver esse DVD que ele fez de poesias. Por exemplo, ele deixava a música rolando, tipo o som do The Cure, eu lembro bem, e ele ia declamando. Joker Índio, olha lá, o pequeno Joker já tá fumando aí junto com o Joker. Então, Joker Índio, apenas registrado aqui, o Joker, ele é um cara que tem esse envolvimento assim, muito forte com a arte, ele é extremamente artístico. E assim, quem convive com o Joker está diante assim, não somente de um grande artista, vale citar, mas também de um cara assim, muito culto, tá? Porque às vezes o pessoal vê a galera punk, julga a gente pelo visual, mas que de repente não nos julgue pela nossa roupa. Vem, chega com a gente, conversa. E de repente tu pode ser drogado, né? Cachaceiro. Pode te surpreender. Então, assim, por ele ser uma criatura extremamente artística, um cara extremamente culto, gosto muito de conversar com ele sobre a questão da história, a história da cidade, a história como um todo, tá? E assim, Joker, me fala assim, qual é o motivo que te leva, que te impulsiona, qual é o motivo da tua arte? Depois de toda essa pesquisa, toda essa vontade de conhecer, saber as coisas, mexer as coisas, a realidade, né? Isso aí me deixa uma grande angústia, né? da existência humana, por tudo que já passou, porque a humanidade está passando e vai passar, e
essa insatisfação, essa angústia, né, em relação ao ser humano, à existência humana, é isso que me faz escrever, é isso que me faz fazer o trabalho que venho desempenhando, né? Então, o que me move é tudo isso, né? O que acontece. E a partir do entendimento sobre essas coisas, né? Como o mundo funciona, como a sociedade funciona, como o ser humano funciona. E isso me impulsiona a escrever, a fazer esse tipo de trabalho que eu executo. O Índio, ele teve assim um período, e ele faz isso, tá? Ele escreve os fanzines dele, sai vendendo pelos bares, ele sai vendendo para as pessoas que ele vai encontrando na rua. E teve um período que eu percebi um grande arco nessa tua atividade, porque teve um tempo que eu não vi mais o Índio, entendeu? E depois eu tive a notícia de que ele estava dando uma volta aí pelo Brasil. O cara é de BR, entendeu? Índio, o que te levou a dar esse rolê todo aí pelo Brasil? Então, no movimento punk, né, aqui na cidade, vieram vários punks de outros lugares para cá, né? Pessoas de outros países e até mesmo do Brasil. E eu me lembro, com certeza tu vai te lembrar também, dois caras lá de Salvador, lá da Bahia, que vieram para cá, que foi o Olho Seco e o Pinguim. E o Pinguim. Inclusive, Seco, um grande abraço, Pinguim. Abraço aí ao Pinguim, um abraço aí ao Olho Seco, punk lá da Bahia, que está na resistência até hoje. E é interessante que ainda há pouco tu citou que tu fez umas pulseirinhas, aprendeu pulseirinha para fazer o mangueio, sabe, com o seu canudo de pulseirinhas. O mangueio, para quem não sabe, é quando o punk ele tá na estrada, ele faz, é o que a gente chama às vezes também de hip punk, né? Que o hip punk, ele prepara seu artesanato para sair com mangueio. Mangueio é o seguinte, sai o precinho da pulseirinha por um preço de R$2, R$1, ou até mesmo uma moeda, para que tu possa ir conseguindo valor para conseguir ali pelo menos o almoço, né? Que está na estrada. Sobreviver na estrada, né? E além do Olho Seco, do Pinguim, tu vai te lembrar também, vieram o pessoal de Natal, que era aquela menina, e o Clécio, o Daniel, e a menina, esqueci o nome dela, sim, eles vieram para cá. E dessa época eu tinha o quê? 16, 17, né? E eu fiquei, a Débora, a menina Débora. E aí aquilo, fiquei complicado, pô, os caras vieram, né, de longe, na carona e tal, né? Vieram para cá, porque nós punks, nós somos contra as fronteiras, né? A gente é contra a liberdade de ir e vir para qualquer lugar e tal. E aí eu fiquei encucado, e aquela coisa ficou na minha cabeça e tal. E quando foi em dezembro de 2000, eu saí daqui, eu resolvi partir, né, de Belém e tal, com o objetivo de ir no Rio de Janeiro. Mas antes, ir para o encontro Nordeste Anarcopunk, que foi em Teresina. Sim. Lá num bairro hoje em dia chamado Vila Irmã Dulce, onde os punks de lá, os anarquistas de lá, protagonizaram a ocupação, que hoje é um bairro, né? Então, a ideia era ir para Teresina, eu saí daqui juntamente com o Pernambuco, o André, com a Nancy e o Marcelinho, né? A Nancy era de Macapá, o Marcelinho era de Manaus, não, de Macapá também. E esse outro rapaz aí que ele citou, Pernambuco, pelo óbvio. Então, é assim, o Índio ele teve toda uma trajetória, não somente aqui nas noites da cidade das Mangueiras, né? Cidade do caos e do lixo hoje, mas ele também saiu aí pela BR e foi conhecendo outras cidades. Quando tu pega a estrada, tu vai conhecendo cidades, tu vai conhecendo muita gente de todo tipo, de todo temperamento, né? O que é muito comum, o que é normal, mas que, assim, a gente sempre tem que ter muito jogo de cintura para lidar com situações adversas. Nessa tua caminhada toda, assim, qual foi a situação, assim, que chegou o momento, assim, de tu parar e pensar, caramba, será que eu devia ter vindo? Porque às vezes a gente passa por aperto em viagem.
Não. Foi tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo, mesmo porque foi em 2000, né? Então, de 91 para 2000 já um bom tempo no movimento punk, né? E contato com pessoas de fora, né? Os punks e tal. E isso aí me deu uma certa estrutura para poder encarar essa viagem, né? Porque eu saí sem nada, né? Sem nenhum dinheiro. Eu fui na tora, como todos os punks em viagem, geralmente na tora, né? Foi pelo mangueio, né? Isso. E aí, pela coragem e o mangueio. E aí essa viagem, foram 15 anos viajando, né? Bastante tempo. E não me arrependi, faria tudo outra vez. E nunca me senti vulnerável ou assim, sentindo risco de estar longe, não, nunca. Sempre foi uma aventura, viajar é sempre muito bom. Viajar é uma outra espécie de educação também que a gente tem, porque a gente tem contato com outras culturas, né? A gente descobre outras geografias, outros tipos de relacionamento entre as pessoas. Isso aí me enriqueceu bastante e me tornou, eu sou hoje uma pessoa cosmopolita. Então, dentro disso, o termo cosmopolita, na visão punk, ele vem da questão de que nosso Deus é nossa consciência, nossa pátria é o universo e a nossa família é a humanidade. Então nós somos bem sem fronteira mesmo. E assim, o Joker, Índio, a gente vai ver essa vertente poética um pouco mais adiante, mas que também ele é um cara também conhecido porque ele organiza roteiros históricos. Ou seja, ele é um turismólogo, né? Ele atua na área do turismo e dentro dessa área ele sai pela cidade, ele cria roteiros para escolas, fica a dica, né? Ele cria roteiro para empresas, até mesmo você e sua família querer conhecer um pouco mais da cidade, um pouco mais da nossa história, que sempre é bom, né? Conhecimento sempre bom obter. E aí, o que acontece? Basta chamar, entrar em contato com o Alexandre Washington, tá? Tem o Facebook dele lá, Miguel Apolinário Maracanjuba, né? Que é o nome de um cabrão. Miguel Apolinário Miguel Apolinário, mas a página Belém é Pop. Belém é Pop. E aí, Maparajuba. O Joker, ele é um turismólogo, então tu já vê aí que tem um conceito acadêmico e que é importante a gente ter não só o conhecimento das ruas, o conhecimento que a gente vai tendo como autodidata, mas também o conhecimento acadêmico que vem a enriquecer aí a nossa visão de mundo e nos prepara também aí um pouco mais para o mundo, entendeu? Como foi a questão de te enveredar pelo turismo? Então, essa viagem que eu fiz durante 15 anos, né, conhecendo tudo, e quando eu voltei para cá em Belém, eu estava com a minha ex-companheira, né, eu tinha uma filhinha, e a minha ex-companheira, ela fez o vestibular para geografia na UEPA, né, e passou. Aí eu falei assim, vou fazer também, vou fazer o Enem e vou tentar fazer uma faculdade, né? Beleza. Aí em 2015 eu me inscrevi, fiz o Enem, e para minha surpresa, assim, eu fiz por fazer, para falar a verdade. Eu não estudei assim, no preparatório de Enem. A minha preparação foi a vida inteira, né? Sim. E mesmo estando nesses lugares, eu sempre estava lendo, eu sempre estava estudando, né? Conhecendo. Mas também não foi assim também, né? Sem nada, não. Eu tive, lógico, uma preparação de vida e tal. Aí eu fiz o Enem e, por surpresa, eu acabei passando. E por que o turismo? Porque pelo fato de ter viajado, eu imaginei que para uma porta. Eu não gosto de viajar, eu resolvi fazer turismo, né? E naquela época eu nem fazia ideia do que seria o turismo, né? Porque turismo geralmente para o senso comum é apenas viajar, né? Mas não, existe uma visão bem. Existe uma estrutura, existe, né, a gente chama de SISTU, existe um sistema de turismo que tem uma conexão com vários agentes, né, do turismo, e
eu gostei do curso, é um curso interdisciplinar, galera, se vocês quiserem fazer turismo, é um bom curso, tá? É um curso interdisciplinar. Lá a gente teve antropologia, sociologia, filosofia, história, geografia, né? E a arte também, arquitetura, sobre unidades de conservação, questão ecológica. É um curso muito legal, cara, eu gostei muito, né? E através disso, do turismo, já me levou para um nicho, que seria o turismo, né, o turismo pedagógico, seria o turismo com base na história da cidade também. Eu já tive a oportunidade maravilhosa de estar dentro de dois roteiros do Joker. Um foi no Cemitério da Soledad, quando estava em reforma, a gente fez uma caminhada ali ao redor do cemitério, a gente fez uma caminhada, um cortejo, a fantasia, que foi justamente em um dia de finados. E nesse cortejo, tanto eu quanto ele, a gente falava sobre o histórico ali do Cemitério da Soledad. E também uma outra vez, que foi um roteiro fantástico ali, sobre a Praça da República. Ele foi explicando sobre o formato triangular da Praça da República, que tem a ver com entidades invisíveis que geram conflitos e que talvez estejam por trás de governos, e que também todo o conceito histórico ali de cada monumento ali da Praça da República. Então, como ele disse, a interdisciplinaridade ela é presente dentro do curso do turismo, tá? E nada mais aí fantástico do que você que está aqui na Amazônia, tá? E você que está aí em todo o Brasil, você que está aqui na Amazônia, você olhar para a Amazônia, né? Lembrando que a gente vai daqui a pouco falar um pouco sobre a COP30, tá? Porque envolve muito o conceito do turismo em vários aspectos, mas que você que está aqui na Amazônia saiba que o que envolve o turismo não vai ser apenas a questão arquitetônica, os monumentos de cada cidade, mas que o turismo também está muito no conceito da natureza, e a gente faz parte da Amazônia. Índio, essa questão do conceito como indígena, identidade, com a cultura amazônica, ela está dentro de uma abordagem da tua arte como um todo? Sim, com certeza, né? Belém, quando ela foi invadida, né? No dia 12 de janeiro de 1616, a grande maioria étnica indígena era dos Tupinambás, né? E houve uma resistência, houve a Guerra Tupinambá, que tinha um líder chamado Guaimiaba, que significa cabelo de velha, porque o cabelo dele era branco. Isso, teve uma resistência, o Guaimiaba morreu, e aí teve a ocupação, né? Conforme o tempo foi passando, teve ocupação, eles cativaram os indígenas, destribalizaram os indígenas, né? Para colocar a religião católica, né? Então, os livros de história geralmente falam mais sobre o Brasil, mas se a gente for ver sobre a história da Amazônia, isso não é passado nas escolas, infelizmente. Tem uma grande omissão, né, em relação à nossa história, na verdade. Tem muitos pontos que estão obscuros até hoje. Tem uma disciplina chamada Estudos Amazônicos, que foi implantada em 2000, isso, 2000, vocês têm 23 anos, né? Mas não são todas as escolas que têm essa disciplina. Então, a partir desse redescobrimento que eu tive, lendo, né, alguns livros de alguns historiadores locais, né, e percebendo todo esse processo que o nosso povo, né, passou, a ver a miscigenação, tudo e tal, e nós daqui da Amazônia, nós temos traços indígenas, né? E isso é muito importante da gente perceber que nós somos descendentes de um povo que lutou, né, resistiu até a morte, e que hoje em dia as características desse povo estão ali em nossos traços, está em nossa culinária, né, a nossa música, por exemplo, carimbó, né?
Então, isso é muito importante. O turismo, através do turismo, eu tento passar essa reflexão às pessoas em relação ao que elas são, de onde elas vieram, né, o lugar que elas pertencem e o que elas podem fazer para contribuir para a manutenção da nossa cultura, do nosso patrimônio cultural, histórico, né? É natural, como eu falei, né? Porque se a gente não tiver essa consciência do que somos, do que fomos, do que somos, né? Ver que a gente pode ficar perdido e ser tragado hoje em dia, sobre a globalização, né? A gente corre o risco de a gente perder a nossa identidade e querer imitar inconscientemente o que é colocado, né, na televisão, através da internet, essas coisas. E hoje essas armadilhas elas estão muito suscetíveis, até porque a facilidade ela já está, a comunicação, toda a informação está na nossa mão, ou para um bem ou para um mal, mas que, assim, saiba usar ao seu favor de uma forma que te eleve. Bom, Joqueríndio, aqui, claro que os nossos convidados vão ser muito bem recebidos, assim como recebemos tão bem o mestre Alex Pinheiro, receber também o Joqueríndio não poderia ser diferente. Então, assim, nós aqui da Fortaleza da Solidão, a minha esposa, Suzana Monfer, que é a nossa produção, né? Ela preparou aí pra gente alguns canapés. Então é o seguinte, Joqueríndio, não vamos lhe oferecer o pão que o diabo amassou, porém, vamos aí lhe oferecer alguns canapés que a produção preparou. Aí agora, no momento, a produção vai aparecer aqui, né? Sair dos bastidores. Olha, a produção está de diabinha hoje. E aqui os nossos canapés, né? E assim, cada vez que a gente for ter o nosso convidado, sempre vai ter alguém que vai estar interagindo aqui com a gente. Hoje está sendo a Suzana. Para quem não sabe, na entrevista do Alex Pinheiro, a criatura que estava lá com duas faces era justamente o Joqueríndio, né? Que é um cara ligado ao teatro, então nada mais performático. E hoje aqui, olha, a gente está recebendo o Joqueríndio aqui com alguns canapézinhos, tá? Que a Suzana preparou, com todo carinho, claro. E também é importante que, para a gente manter essa conversa, né? Vamos também aí ter alguma coisa para molhar a garganta. Joqueríndio, a gente tem cachaça de jambu, a gente tem vinho, a gente tem vodka, a gente tem cerveja hipergelada, tá? E a gente tem também, deixa eu ver o que mais, tem vinho, cachaça, cerveja, tem vodka, tem água que é maravilhosa. Se hidrate, beba água, viu, meu filho? E você quer o que aí, João? Olha, eu aceito, por enquanto, uma cerveja. Uma cerveja, então eu vou de cerveja também, tá? Aqui a nossa produção vai aqui nos ajudar. E lembrando, ela não está servindo a gente aqui porque ela é mulher, não. Ela está servindo porque ela faz parte da nossa produção, assim como o Índio estava servindo, tá? A gente vai ter aqui outros colegas convidados interagindo com a gente. E assim, muito obrigado, Suzana Monfer. Muito obrigado, senhor. Agora a gente vai molhar a garganta, que ninguém é de ferro, né? Inclusive até passou pela cabeça, Índio, até passou pela cabeça a gente tomar um açaí, tá? Inclusive tem açaí aí, tá? Lembrando que nós temos um açaí. Formidável. Isso, olha, tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui, olha, quem tiver, guarda pra mim. Toda vez que eu tô em algum ambiente, eu pego. Aí as pessoas ficam olhando, por que ele tá pegando, tá levando a anilha da lata e não a lata? Porque, na verdade, o meu interesse é a anilha. Por quê? Quando eu for fazer a minha pós-graduação, vai ser em arte sobre performance. E aí, vai ser justamente, ó, usando as anilhas como elemento, que lá na frente eu vou falar qual é o propósito, certo? Então, Joqueríndio, a gente já se conhece há muito tempo. O Joqueríndio é um cara que, assim como eu gosto muito da arte, ele também é muito envolvido com a arte, e eu me identifico muito com ele por isso, né? Então, no passado, bem lá no passado, a gente acabou se envolvendo com algumas performances de rua, né? Com o pessoal do grupo
TLEN, Teatro Libertário Estrela Negra, que era um teatro libertário onde estava lá as meninas do grupo feminista, né, anarco-feminista, tinha a galera anarquista e a galera punk, tá? E aí a gente fez algumas performances na Praça da República, na verdade em vários lugares. E desde essa época eu já via o Índio com essa veia como um ator também. Então, Índio, assim, o conceito do ator, como tu descobriu que dentro de ti tinha essa vertente artística, essa vertente do ator, tá? E dentro disso, dentro dessa vertente, como o ator vê essa vertente dentro de Belém como a possibilidade também de um polo turístico, artístico e teatral, já envolvendo as três coisas. Meu primeiro contato com o teatro, vamos dizer assim, foi na escola, né? O segundo momento foi quando nós fizemos a peça O Governado, que a gente apresentou na Praça da República. Aquilo ali para mim marcou a minha vida, sabe? Eu achei muito bom isso. E o terceiro momento foi quando eu conheci, durante a minha viagem, o Juliano, um punk, um anarcopunk, que está morando agora no Acre, e ele tinha um personagem chamado Trevos Espinhos, né? Ele pintava o rosto, usava uma espécie de fraque, né? E ele pegava flores, né? E ele fazia o texto na hora, ele interagia na hora, né? com as pessoas, nas praças, né? De improviso. E eu achei formidável a arte dele, a performance dele, eu achei muito espetacular, né? E isso aí me incentivou, me fez pensar, criar coisas, né, nesse sentido. Tanto é que a pintura no meu rosto, né, de Joker, foi por causa do Juliano. Ou seja, um outro artista de rua acabou aí influenciando a arte dele. Então, se tu perceber bem, nós que somos artistas de rua, nós somos sementes. Sim, somos sementes do caos. Somos sementes. E que com a nossa arte, na verdade, a gente é subversivo de natureza. A gente não está fazendo a arte, na verdade, para agradar ninguém, não. Na verdade, a nossa arte, ela é para incomodar e é subversiva. Eu conheço, assim, o trabalho do Índio, né, do Joker Índio, muito também pela questão não somente dele ser um ator de rua, dele ser um poeta, entendeu? Um turismólogo, mas também o Joker Índio, ele tem uma boa produção, tá? Que é uma produção de videoarte, né? O Índio, ele tem uma produção de videoarte, é uma produção que eu acho muito doida, porque é assim, olha, é mais ou menos Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, não tem luz, né? Às vezes nem a câmera, é o celular mesmo, e ação. Chegou ali, arrou ao palco. Índio, fala um pouco assim da tua vivência da performance dentro dessa visão da videoarte. Como é que tu chegou a optar pelo conceito da videoarte? Porque é uma linguagem dentro da arte, né? Assim como o teatro, mas o vídeo, ele é uma linguagem que está lidando com ferramentas. E é uma possibilidade de tu levar a tua obra, escoar para muito mais pessoas. E como é que tu descobriu essa parte aí com a videoarte? Então, eu na poesia eu fazia uns livretos que eram as imagens da poesia, né? Né? As imagens da poesia. Esse livretinho eu vendia, ainda vendo hoje em dia, até hoje em dia vendo, mas só que já uma outra temática, não mais poética, algo mais histórico, né? Sobre a história da cidade de Belém. E eu vendi, em algum desses lugares, nesses bares, eu conheci um rapaz, o Thiago. E o Thiago tinha, logo quando surgiu aquelas câmeras side shot, né? E eu falei que eu tinha um CD e tal, né? Eu tinha um livretinho, eu falei, o que tu acha da gente fazer, de eu te filmar e tu recitando? Acho formidável proposta, e na hora, eu já criei a performance, né? Eu recitando, que foi Dias Melhores Virão,
E aí eu pedi para uma amiga minha, uma conhecida nossa, e eu pedi para ela ficar me jogando lixo. Eu recitando, ela me jogando lixo, me desviando do lixo, né? Recitando a poesia, né? E também sobre a que estava falando antes, a questão da arte, né? Em relação ao turismo, eu acho que a galera do teatro deveria ser mais valorizada e servir também como um produto turístico. Não só um produto para a população de Belém, mas também para as pessoas de fora, porque isso também movimenta a economia, né? Dá emprego para os atores. Com certeza deve te lembrar do Verde Ver o Peso, aquela peça, até hoje, né? Fica na nossa cabeça lindo, né? O Verde Ver o Peso, para quem não sabe, é uma peça que já está há mais de 40 anos sendo encenada aqui em Belém. Inclusive teve participações de grandes atores aqui da cidade, assim como o Paulão, a Natal Silva, entre outros bons atores. Não lembro se o Adriano Barroso fez parte, nesse momento não recordo, mas se de repente é bem capaz, que é uma pessoa muito ligada ao teatro aqui de Belém, é um grande ator. Um abraço, Adriano Barroso. E assim, o Verde Ver o Peso, ele é uma identidade já da cidade, porque é uma história que é quase, sabe, como uma ópera cabocla, pelo conceito do enredo que vai mostrando os atores em cena ali como feirantes do Ver o Peso. E o que é muito doido ali é o seguinte, com certeza, se tu viu uma vez, vai de novo, nunca é a mesma coisa, nunca é. E também para outras produções também de teatro, né? Procurar onde está tendo peças de teatro, e deveria ter políticas públicas para esse setor, porque nós temos uma veia muito forte para o teatro aqui. Dinheiro sabemos que não falta. Agora o que falta, na verdade, é a política pública de incentivo. A gente tem aqui ali, sabe, mas que às vezes existe uma certa burocracia, não deixa de ser, mas que também tem um outro lado. A gente reivindica isso não apenas para nós, mas para todos os atores, tá? Essa questão do incentivo. Mas também a gente fomenta muito o faça você mesmo, que é justamente o que ele faz, que é chegar lá e fazer, entendeu? Então, o Joker, ele lembrou agora aquela performance que a gente falou, que é o Governado, que era do Twain, né? Teatro Estrela Negra. E eu lembro até hoje no texto, tá na minha cabeça, eu me arrepio. O texto é muito louco, tá? Eu era o Estado, assim como outros colegas já foram o Estado. A gente vai revezando nos papéis, né? Então tem a primeira fala, que fala: eu sou o Estado, seu soberano e seu senhor. Vim sobre vocês, meu governo impor. Controlo suas vidas, controlo suas mentes. Sou soberano de escravos contentes. Eu controlo o início e o meio e o fim. E tudo que produzes, ó proletário, vem só para mim. É uma primeira fala assim de impacto, tá? E é muito doido, cara. Sim. Muito doido. Quais são as tuas lembranças dessa performance? Qual a visão da galera assim na praça? Nós éramos muito novinhos, né? E quando a gente consegue entender como funciona a sociedade, né? A questão da exploração, né? A questão do capital, eu achei a minha participação e a iniciativa nossa, né? Muito prolífera, muito boa, muito eficiente, muito certeiro naquilo que a gente estava passando. A gente estava acabando de sair de uma ditadura, né? Na época, se eu não me engano, estava tendo a discussão sobre o neoliberalismo, né? Isso. Né? Tá? A formação do grupo econômico, a ALCA, né? A ALCA. E aí a gente até na época da gritava, né? ALCA, o FMI. Então, é assim, é muito interessante porque a gente, na nossa época de juventude, hoje nós somos, claro, jovens senhores, né? Claro que a gente não vai revelar aqui nossa idade graças a cicatriz e creme. Mas que na nossa época de juventude, sabe o que era bacana? É que não tinha assim esse lance, essa fuleiragem de massacre, né? E outras fuleiragens que tem hoje. A gente, até pra gente ter nossos inimigos, eram ideológicos, entendeu? Nós, anarquistas, éramos confrontados pelos marxistas,
pelos trotskistas, maoístas e assim por diante. Então, era um momento ali que a gente batia a boca, debatia, né, com a galera de esquerda, batia a boca mesmo, mas que ficava ali no conceito ideológico, sabe? Não era inimigo de chegar e ir pro soco. Era inimigo ideológico, mas que havia um respeito, né? A gente até tomava uma cerveja, se cumprimentava respeitosamente, claro que cada um dentro do seu conceito, mas que, assim, era interessante, tá? E hoje a gente vê que é muito triste ver a juventude perdida. Digo perdida no conceito assim de que hoje é a era da informação. Tem tanta informação e, sabe, parece que a galera não está sabendo pegar, aproveitar. Essa galera não tem uma utopia, né? Não tem uma luta, né? Pra local, regional, nacional, mundial, não tem, né? E fica hoje em dia fica nessa polarização, né? Eu acho isso um absurdo, a polarização. Que joga apenas para dois lados e que de repente, quando ele fala polarização é interessante porque quando a gente se coloca como anarquista, as pessoas jogam pedras na gente sem saber. O pessoal, é interessante, o pessoal cobra até voto da gente. Mano, tu vai cobrar voto de anarquista? Pelo amor, né? Ironicamente falando, é claro. Procure pesquisar, procure ver a raiz da coisa, porque nós temos uma posição e a nossa posição é essa mesmo. Então, é assim, a gente ali, na nossa época de juventude, era muito louco, porque em mesa de bar era um conceito filosófico de discussão, entendeu? Mas que, claro, podia rolar um soquinho e tal, mas que prevaleceu o conceito ideológico, até intelectual, por que não? E nisso o índio, ele tá ali como punk. Então, como é essa tua construção do punk? O que é o punk para ti? Então, antes de chegar formular essa resposta, nós, pegando o gancho anterior, nós fazíamos protesto contra as armas nucleares, que era em agosto, na Praça da República. A gente fazia as faixas, né? Hiroshima e Nagasaki, lembranças do massacre. Isso, a gente fazia esses protestos, a gente fazia protestos também no 7 de setembro. Né? Eu não estava no dia, mas me falaram que uma vez os punks, lá na Avenida Presidente Vargas, né, no desfile, a gente tomou a avenida. A galera com as marchas, era assim, eram umas 15 pessoas, 15 punks, mas que entre ali a gente tinha os nossos amigos, as namoradas dos punks, estavam lá junto com a galera também, e que ali somava um pouco mais, mas que a gente, sabe, no meio da multidão ali, que estava para ver o desfile, a gente era uma gota em meio a um oceano nacionalista, entendeu? E assim, dentro dessa visão, anos 90, tá? E o que era ser o punk ali nos anos 90? Porque é o seguinte, a gente é punk ainda, porque não existe esse punk. Era lutar, punk uma vez, tá punk sempre. Era lutar por um ideal de igualdade, um ideal de resistência contra as injustiças sociais. Lembra quando nós estávamos contra a privatização da Celpa? A gente até invadiu a Celpa. A gente estava em linha de frente, né? Essa invasão da Celpa, se eu não me engano, ela foi uma invasão dentro de uma grande caminhada de vários segmentos da cidade. Lá do tá? São Brás. Se eu não me engano, foi ali por 1998, 99, mais ou menos por aí. E havia uma grande insatisfação em relação a justamente a privatização da Celpa, porque a gente estava dentro de um governo neoliberalista, que era o governo Fernando Henrique, tinha o governo Alvim Gabriel, foi governador aqui do estado, se não me engano, 3 vezes ou 2 vezes. Ele era do PSDB, o presidente também era do PSDB. Então havia a implantação de uma política no Brasil de privatização das empresas estatais. E quando havia essa privatização, em vez de melhorar o serviço, claro, piorava. E piorava para quem? Para a população. E fora a questão do aumento. Hoje em dia é um absurdo o preço, né? O que a gente paga de energia elétrica, sendo que a gente produz energia elétrica e a gente paga um preço muito alto, né? E agora a questão do lance do que é ser punk, né? É uma coisa, é uma pergunta que eu me faço todos os dias.
pode parecer dissonante, estranho, mas o que é ser punk, né? Cada um tem o seu conceito, não existe um conceito definitivo, né? Algo absoluto, uniforme. né? Mas para mim, o que é ser punk? Ser punk para mim é ser o menos imperfeito, o menos contraditório, né? É a gente tentar entender a nossa essência humana, a nossa contradição humana, a gente tentar entender isso e melhorar, né? Conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai conhecendo pessoas, lugares, conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai, né? dando seguimento à nossa vida. Então, isso é aprendizado. Então, para mim, punk é ser o menos contraditório possível. Isso para mim é ser punk. Hoje, tu sabe que a informação ela tá muito fácil, ainda bem, né? A informação tá aí, é pra gente usar. E hoje em dia a gente vai na plataforma X, Y ali, encontra bandas antigas que a gente já não encontra em vinil, né? A gente encontra verdadeiros tesouros ainda de bandas punks da antiga. Mas, na época, como era esse teu acesso? Como é que tu conseguia as bandas de outros estados, outros países? Como é que era feito isso para que o pessoal que está acompanhando possa ter um compreendimento disso? Então, lá nos anos 90, nós tínhamos uma caixa postal. A gente lembra o número da... 1331. 1331. Caixa postal, 1331 era a caixa postal dos punks aqui de Belém. E através da nossa caixa postal, nós enviávamos a nossa produção, seja zine, né, fita, tá? E também a gente recebia muitas produções de fora, tanto do estrangeiro como do país, né? E vieram muitas fitas cassetes de bandas, né? Daqui do Brasil, né? Também de fora. Vieram também os LPs. Eu me lembro que quando eu vi eu via, né, o LPzinho do Active Minds, a banda lá da Inglaterra, Active Minds, e foi uma experiência que eu tive na minha juventude, né, de receber esse material, ouvir bandas, né, punks, porque tem muita, o senso comum acha que punk é Sex Pistols, The Clash, Ramones, aqueles lá que ficou como comercial, entendeu? Aqueles nazis lá, o Exploiter, né? Então, o punk, né? O punk ele surgiu em 70, assim, ele vem conforme o tempo vai passando, ele vai se modificando, ele vai se atualizando, ele vai se qualquer cultura de rua. E nós, punks, né? A gente enxerga as bandas punks feitas por punks, né? Que não estão no mainstream, né? Na questão que a gente gosta de bandas que não comercializam a cultura punk, né? Então foi um momento muito bom, né? De receber as fitinhas, quando a gente, né, comprava uma fita vídeo e pedia para o outro gravar, né? Eu gostava de fazer assim. É até engraçado, tá? Não façam isso, até porque hoje em dia seria difícil. Mas tio fazia assim, ó. Eu pegava fitas, agora eu vou ser ralhado lá em casa. Eu pegava a fita de alguém, ralhar, do Brasil, pegar um ralho, né? É alguém te chamar a atenção. É que a gente é velho, tá? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, pegava aquela fita do El Chan, pegava aquela fita lá só pra contrariar, pegava e dava pro colega, grava aqui em cima dessa música aqui, grava pra mim bandas punks, né? Então, olha, tinha o Achachache, tá, da Espanha, o pessoal do St. Joe's da Espanha, o pessoal aquela banda da Finlândia, cara, que é o Forza Macabra, que é uma banda que é finlandesa, mas que cantava em português, porque eles tinham uma influência até muito forte do Cólera. O Cólera contribuiu bastante, isso aí a gente não pode deixar de ver, né? Mas que, como ele falou, o punk ele evolui. Ele vai evoluir sempre, o punk é rua. E assim, alguns podem estar, claro, estranhando, né? Porque eu faço parte do coletivo Dinastia, assim como a Suzana Monfé e outros camaradas. Mas que, na verdade, eu sempre digo nas entrevistas que eu não sou gótico.
Eu sou só um simpatizante do gótico, eu apenas fomento de alguma forma a cena, né? E assim, eu sou punk, mas acho que até já me digo gothic punk. Até porque, deixa eu falar aqui, nós, punks, sempre tivemos envolvimento com a galera da cena gótica, a gente sempre andou junto, todo mundo, entendeu? Lá em 94, a galera punk gótica que andava junto, entendeu? Então na madrugada, de repente surgisse Careca, a gente estava junto contra os fascistas. Nos anos 90 teve o primeiro Fest Punk. Aí já depois pra cá nós fizemos o segundo e o terceiro. Isso, a gente realizou um ali no Bar Casa Velha, em frente ao líder da Batista Campos. Depois a gente realizou um outro bem recente agora, ali no Buraco Negro, que fica ali na Praça da... No Largo do Carmo. Largo do Carmo, próximo à Igreja do Carmo, um lugar hiper underground, muito bom. Inclusive, a gente quer deixar aqui no ar o convite ao Luiz, que vai estar realizando aí o Rock na Chuva, que a minha banda SDNP vai participar aí nessa segunda edição também. A gente participou na primeira, com as nossas letras de protesto. Para quem não sabe também, a gente tem a Lírios na Escuridão, que é pós-punk, e o Índio, desculpa, o Joker Índio, ele veio comigo nessa trajetória, né, desses mais de 30 anos até, nessa vibe do punk, nossos amigos góticos, curtindo o pós-punk. A gente ia para casa, não tinha tanta festa, né? Aí a gente ia para casa de algum colega, e o que acontecia? Dentro da casa desse colega, né, a gente pegava os vinis punks e os vinis góticos e ficava alternando. E as fitas cassete. Né? E as fitas cassetes. Então vamos para essas demotapes, fita cassete chamada demotape. As suas influências musicais dentro do gótico e do punk. Fala um pouco, porque para quem não teve a glória, a oportunidade de ouvir o CD dele declamando poemas, tinha muita música pós-punk rolando no fundo. E como foi essa tua escolha do pós-punk? Então, a minha influência punk, assim, de imediato, né, logo quando eu entrei, foi aquela coletânea do Gritos de Desespero e Agonia. Gritos de Agonia e Desespero, que é de 92, 93. E quando a banda Delinquentes, não, desculpa, Delinquentes, né? Quando eles eram punks, né? Delinquentes, o Contrato Social, Anomalia, e na época o ato abusivo que era a Gestapo. E a Gestapo, né? Uhum. Então, aquele trabalho, essa coletânea foi que me arrebatou, mas não, porra. Pra quem não conhece, tá no YouTube, muito boa a coletânea, conheça. É um registro histórico da cena também. Sim. E aí, isso daí, porra, me envolveu na questão musical do hardcore e foi essa a minha primeira influência. Depois vieram outras, né? Tipo, a coletânea do Sub, né? Tem O Cólera, Psicose. Psicose. Né? A outra banda que tive referência foi Execradores. Os Execradores lá de São Paulo, o pessoal também na Metropolisso, né? Enfim, olha, vários estados, né? E não só a gente escutou os sons, mas como viram vários punks aqui para Belém, de outros estados, Manaus, Macapá, São Paulo, Rio de Janeiro, até de outros países, como Estados Unidos veio o Galo e o Futura, né? Veio gente da Suécia também, e outros vários países, México. Então a gente teve essa vivência. E dentro dessa vivência com a galera de fora, outros estados, outros países, qual é assim a tua elevação? Como foi que tu lidou com isso? Esse conhecimento que foi dentro dessa vivência punk? Então, o lance lá das bandas, né? Também tem daquela outra banda lá do Nordeste, do Natal, né? Que é Descarga Violenta. Descarga Violenta, Boa. porra. Descarga Violenta. Descarga Violenta. Tinha o Renato Maia. Uma banda muito legal. Aí também teve o Fear of War, né? Uhum. E até a banda também lá do menino lá de Minas, né? O Ataque Epilético. Ataque Epilético, uma banda lendária. Ainda existe o Ataque Epilético. E agora em relação ao gótico, né? Eu me lembro que lá no nosso point, na Praça da Trindade, né? Os góticos
colavam lá, que era o Emério, não, Goni, o Goni, era o Goni, o Emério logo no começo, Cleiton depois Lodge, subiu o Cleiton, né? O Darlan, Lúcio, o Lúcio, o Max, o Dinho, o Franz. o Franz, né? E aí eu comecei também, eles colavam lá e eu comecei a colar com essa galera, principalmente o Lúcio. Inclusive, amanhã vai ter ali no PMC, o Franz, que é do coletivo Vozes de Abismo, amanhã vai estar trazendo aí o pessoal do Bela Valentina, o pessoal do Castelo de Vidro, lá de Bragança. E agora, no momento, infelizmente, eu não recordo da terceira banda, o Pinato. Eu não sei se o Alma Nômade vai tocar, mas que amanhã, lá no PMC Garagem, eu vou pedir para o sábado, tá, galera? Chega lá no PMC Garagem, dá uma força para as bandas autorais, do post-punk, tá, do shoegaze paraense, que vale muito a pena. Então, e aí no gótico eu me deparei com as bandas como Bauhaus, The Cure, Joy Division, né? Peter the Bunnymen. Então foi esse momento que eu tive com essa galera que eu comecei a curtir também o lance do gótico, né? Do lance do dark e tal. E foi muito, muito interessante. Agora em relação às pessoas vindo de fora, pô, foi bacana porque é outro tipo de cultura, né? É, tipo assim, o punk da Europa, né, dos Estados Unidos, é punk de primeiro mundo, né? O punk que a gente vive aqui no terceiro mundo é mais complicado, né, cara? Ser punk em um país de terceiro mundo. Essa visão que o índio está colocando, alguns podem estar até questionando, como assim primeiro mundo, terceiro mundo? É que como a gente é da era nuclear, a gente foi punk justamente ali, né? Já do período de ditadura, pós-ditadura, Guerra Fria, entendeu? Então a cena punk aqui em Belém vivenciou todos esses momentos históricos, redemocratização do país, eleição direta para presidente. Então, o termo aí colocado como primeiro mundo, terceiro mundo e até mesmo, infelizmente, quarto mundo, eram termos que a gente foi aprendendo a lidar na nossa construção enquanto adolescente e adulto. E essa linguagem, essa visão, é que de repente a gente era assim, ó, lá na Europa, né, o pessoal lá da Finlândia lá, tinha a banda punk, a galera era desempregada, mas tinha uma ajuda de custo do governo. De tipo, vamos dizer assim hoje em dia, tipo 3 mil reais, entendeu? Já pensou? Mas tu tinha um período para arranjar emprego, mas enquanto não arranjasse, tu ia ganhar essa graninha. Só que aqui não, aqui a galera era desempregada e era desempregada. Aqui é mais complicado, é mais a questão do subdesenvolvimento, um país pobre, de muita injustiça, muita desigualdade social, e tu sobreviver a isso Vou pegar mais cerveja. Sobreviver a isso é complicado, né, cara? Eu já. Até mesmo o lixo, né? Eu já comi comida do lixo, braços parados. Pô, ver o lixo lá da Europa, pô, para comparar com o lixo daqui, mano. Então, pego esse mote aí para justamente fazer aqui uma pergunta, né? O nosso amigo Joker, ele já teve um período em que ele viveu nas ruas mesmo, entendeu? 4 anos. 4 anos. Morando na rua. Ele foi fazendo, desse momento aí, desse período, não só uma visão, porque tá tudo ruim para ele, não. Ele fez justamente disso força para que ele impulsionasse a arte dele, entendeu? E foi um período de produção. Sim. E dentro disso, Índio, como foi essa tua vivência, cara, de morar na rua? Conta essa experiência aí. Olha, quando eu voltei, quando eu estava lá no Fórum Social Mundial, né, aí eu vi subindo, né, o país. Foi depois de Porto Alegre, depois do Rio Grande do Sul, eu fui para Santa Catarina. Eu e outros punks, né, de outros lugares, ficamos hospedados na casa do Bola. Bola, se tu tá nos vendo aqui, um salve para você, né? E aí eu conheci o Bola, conheci o Vento, né? Aí depois fui para o Paraná, né? Para o Paraná, e depois do Paraná eu voltei para São Paulo, que eu fiquei na casa do Isaías. Isaías, meu brother, se você está vendo essa live aí, essa entrevista, um forte abraço, muito obrigado por você ter me recebido lá na sua casa, né? E aí eu voltei para o Rio.
Só que aí, isso eu estava ficando da casa da galera e tal. Só que no Rio eu já não tinha mais onde ficar. E aí eu me envolvi com o pessoal dos artesãos lá na Lapa, ali no Rio e tal. Pá. Na Ilha dos Arcos da Lapa, né? Isso, é. Região boêmia ali do Rio de Janeiro. E também tem a Boemia